Uma vinheta. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio, né, do 100% no Alvo. Hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui, né, o empresário Rafael Coelho. Ele é diretor executivo da CITES e diretor do Sinduscon, diretor regional do Sinduscon de São José do Rio Preto, né? E nós vamos falar hoje, né, especificamente, sobre a questão, né, dos desafios e das perspectivas da construção civil, né, do setor da construção civil para 2025. A gente sabe que a construção civil é a alavanca, né, econômica do Brasil, né, do nosso país, e é um tema muito importante porque através da construção civil os outros segmentos, as outras atividades caminham também. E nós vamos falar, né, sobre as perspectivas, né, qual o desafio que vai ter o setor e a atividade da construção civil para 2025. Antes de iniciar, pessoal, também eu gostaria de convidar vocês, né, a entrar lá no nosso canal, 100% no Alvo, se inscrever, né, curtir, compartilhar, né, os vídeos já que estão lá já, né, para vocês. Lembrando também que a gente está no Spotify, a gente tem alguns informativos lá no Instagram, no TikTok também, né? Coisas rápidas, né? Para vocês verem e entrar lá no nosso canal, tá bom? Apresentando o Rafael, né, pessoal? O Rafael Coelho, ele é engenheiro civil de formação, formado pela Unicamp, né? Pós-graduado em administração pela FGV, e também em negócios imobiliários pela FAAP, né? É um diretor assíduo, né? bem, vamos dizer assim, especialista em negociação, né? Uma pessoa bem atuante no segmento, e é um prazer ter conosco aqui, né? No nosso canal, no nosso episódio especificamente da construção civil. Voltando à questão da construção civil, pessoal, a construção civil, né, como eu falei, ela é super importante, né, para os negócios e também para as outras atividades, certo? Então, se a construção civil parar, vamos dizer assim, a construção civil, o agro parar, o Brasil pare, né? Então, é um dos pilares nossos da economia. E, né, aprofundando mais esse assunto, né, a gente gostaria de dar boas-vindas ao Rafael, seja bem-vindo, a casa é sua, o canal, né, sempre que tiver alguma informação, alguma coisa para passar para nós, seja sempre bem-vindo. E, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você, né, se apresentasse ao nosso público e também a quem nos está ouvindo. Agradeço, Douglas, pelas palavras. Nós que atuamos já há mais de 4 décadas no setor, né? Já vamos para 45 anos de atuação no setor da construção civil e do mercado imobiliário. De fato, a gente vivenciou as diversas etapas da economia brasileira ao longo desses anos e a gente pôde aprender bastante, com muito suor, mas também com muita inspiração, sobre todas essas mudanças, inovações, alterações e a necessidade de ajustes e adaptações para que a gente pudesse seguir no setor. E a gente hoje, com muita satisfação, diz que temos uma trajetória, embora de muita luta, muita dedicação, uma trajetória vencedora, né? E, Rafael, qual foi o início da sua carreira, tanto profissional quanto empresarial, vamos dizer assim? Como que tudo começou? Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Quando eu era menor de idade, já trabalhava e sempre tive a facilidade de chegar nos diversos locais que eu pude prestar serviço, chegar nos donos. Tinha sempre muito acesso, muito jovem, mas já acessava os donos.
E talvez lá atrás, lá com meu avô, na loja de vasos, quando eu era moleque ainda, então eu sempre senti as dores de dono. As dores de dono, o que significa? Significa de você agir com responsabilidade para que as empresas tenham longevidade e ela possa cumprir o seu papel como empresa dentro da sociedade, né? Então, a gente pode ter, quando você é o empreendedor, você pode ter uma atitude, quando você é colaborador de uma empresa, muitas vezes as atitudes são outras. Mas quando você consegue se aproximar das preocupações de quem tem que fazer dar certo, eu acho que a tua contribuição cresce. E sempre foi assim que eu procurei atuar em toda a minha vida, né? Então, inicialmente, já na época da universidade, por exemplo, eu já montei uma primeira empresa de gravuras, de quadros, junto com um sobrinho. E a gente começou a observar quem não tem recursos ou tem poucos recursos, como é que faz e acessa um mercado que seja mais próximo e que não tenha grandes dificuldades comerciais. Foi assim que a gente começou. Em 2000, eu já tinha sido diretor de 2 grandes consultoras brasileiras e montei, enquanto diretor de uma delas, da Tarraf Consultora, eu montei uma empresa de embalagem também com a minha esposa e o sobrinho. Isso no ano de 2000, já se vão 24 anos, e a empresa atende todo o segmento industrial da região de São José do Rio Preto, e é uma empresa que vai muito bem, uma empresa muito saudável. Então, é uma indústria muito importante, porque faz caixa de papelão, trabalha no segmento de embalagem, né? A partir daí, já há quase 20 anos, eu tenho a CITES, e que é uma empresa que atua no mercado imobiliário, construções imobiliárias, e então nós somos consultores e incorporadores. Então, em breves palavras, essa é a trajetória que a gente seguiu até agora, né? Bacana. E também tem a carreira acadêmica, né? Você é professor também, né? Sim, durante alguns anos, já isso veio uma tendência lá da época da universidade, que eu dava aula em cursinho, né? Aham. Então, eu sempre gostei de estar muito próximo dessa questão do ensinamento, né? De passar mensagens e poder formar gente. Então, nas empresas que eu passei, sempre gostei muito de formar estagiários, e depois acabei pela Universidade de Secov, fui à FAP e passei a dar aula no curso de negócios imobiliários, mas só a nível de pós-graduação sempre, né? Então, trabalhando sempre com gerentes e diretores de grandes empresas. Esses eram os nossos alunos, né? Das grandes imobiliárias e grandes consultores e incorporadoras do Estado de São Paulo, principalmente do Estado de São Paulo, né? Depois demos aula na pós-graduação da ESPM, durante alguns anos. Então, a gente pôde aprender, dando aula, você aprende com os alunos, porque quando o nível dos alunos é elevado, eles te questionam, trazem os seus cases, e a gente, então, tinha um perfil, um estilo de provocar as respostas dos questionamentos com os próprios colegas, com os próprios alunos na sala de aula. Então, fica muito mais interativo, uma dinâmica muito maior. Eu acredito que com isso eu aprendi bastante com esses alunos, né? Que, na verdade, eram verdadeiros professores também. Exatamente. Eu costumava falar muito para meus alunos também, quando eu ministrava lá aula no Senac, né? Uhum. Que a gente estava lá para transmitir o que a gente sabia, as experiências, porém, eles é que nos atualizavam. Isso. Porque, como você falou, eles acabavam, né, questionando, perguntando, né, nos desenvolvendo em atualidades, né, que a área pedia. Então, cada trabalho, cada aula que a gente dava, algum trabalho que a gente passava, algum projeto que a gente passava para desenvolver, a gente acabava, né, juntamente com eles, se desenvolvendo também na questão profissional. Era muito bacana. É bem isso, né? É assim que eu acredito. E assim, lembrando também que a gente estava até conversando nos bastidores agora há pouco, né, que o objetivo do canal, inclusive, é esse: transmitir conhecimento. Aqui, né, seria, vamos dizer assim, uma sala de aula virtual, né, onde a gente traz os convidados específicos de cada área para transmitir aquele conhecimento, né, e também a gente acaba tendo os momentos de reflexão e lembrando daquilo que a gente já passou, a questão, por exemplo, de práticas desenvolvidas, e transmitindo isso para os nossos ouvintes e também os inscritos no canal. Muito bom. Rafael, vamos lá. A questão, né, da perspectiva para 2025, né? O que a construção civil, né? O que o setor, né, a atividade da construção civil espera para 2025? Qual que é o prognóstico? Qual que é, né,
campo de incerteza econômica, né? A gente estava comentando, não só nacional, mas internacional principalmente. E o empresário, especificamente da construção civil, é um herói, né? Um batalhador, é aquele cara que confia, né? E vamos fazer, vamos empreender, né? E bola para frente. Então, qual que é a perspectiva, né, para 2025? O que o setor espera? Bom, nós não podemos falar de futuro se a gente não mostrar um pouquinho como é que foi a trajetória anterior, né? O que vem ocorrendo nos últimos anos. A construção civil no Brasil, ela tem uma característica um pouco diferente de alguns outros países do mundo, porque ela é muito democrática, né, se a gente pode dizer assim, porque ela emprega gente dos diversos níveis sociais. Você pega o indivíduo pouco letrado até pós-graduados com obras desafiadoras, com projetos desafiadores que exigem extrema competência técnica. Então, você vai de A a Z em toda a extensão social. Então, quando você faz um estímulo, você dá um estímulo para a construção civil, ela abrange de norte a sul, todo o país e todas as classes sociais. Então, ela tem uma abrangência econômica extremamente importante, né? E seja no período de construção ou pós-construção, vamos imaginar, por exemplo, uma construção imobiliária, que você entrega lá um conjunto de apartamentos ou de casas, os setores que você vai envolver de mobiliário, de transporte, de alimentação, de vestuário, toda a parte metalúrgica, siderurgia, etc. Quer dizer, então é uma gama de atividades vinculadas à construção civil muito ampla. E este envolvimento tão amplo, e também isso vale para o período de construção, que você começa a pensar nos equipamentos, materiais de construção, desde, inclusive, produtos importados. Então, é uma cadeia rica, muito ampla. Portanto, quando a gente pensa em estímulos para a construção civil, significa, no Brasil principalmente, significa movimentar uma cadeia enorme de atividades e estimular a economia como um todo. Isso a gente não pode perder de vista, né? E também quando a gente pensa da maneira que o setor vamos dizer assim, irriga de recursos. Então, quando você vende imóveis, por exemplo, você tanto toma financiamento da produção, como as pessoas tomam financiamento imobiliário de longo prazo. Sim. Você percebe que você começa a afetar a economia de curto, médio e de longo prazo. Isso dá um efeito não apenas pontual, momentâneo. A economia pode passar flutuações, mas aquele efeito dessas operações financeiras, elas prevalecem por muitos anos. Tem um remanso, tem um reflexo. Então, isso é uma coisa muito importante entender. E, finalmente, a gente pode dizer, no caso da construção civil, eu estou fazendo esse retrospecto para poder falar de 2025, para primeiro mostrar como a construção civil atinge a economia nacional, né? E você tem a questão da geração de emprego. É uma forte geradora de emprego, a construção civil. É uma massiva geradora de emprego. Então, se você quer dar ocupação, quer diminuir os índices de desemprego, investe no setor, né? Então, isso é muito importante. Então, nós tivemos, nos últimos anos, e na pandemia isso foi muito forte, enquanto o mundo achou que fosse parar, houve uma redução de toda a atividade econômica. E foi uma surpresa para muita gente, inclusive para os próprios empresários do setor, que houvesse uma preocupação das pessoas que tinham recursos em fazer um investimento em lastros reais. Começaram a investir em imóveis. 30, 40 dias depois de decretada a pandemia, começaram a se elevar ainda mais as vendas de imóveis. Foi uma coisa impressionante. E o setor que segurou as pontas, de fato, no emprego no Brasil foi a construção civil. Então, nós tivemos, claro, uma queda de empregos, mas não foi maior porque a construção civil segurou. Então, desse período para cá, houve um crescimento significativo das vendas de imóveis. E tanto cresceu no SBPE, que são produtos de ticket médio mais elevado, como no Minha Casa Minha Vida, que é para construção econômica. Então, nós vivemos em 2024, talvez, o maior volume de vendas de imóveis na história do país. Então, agora, isso se mantém? A pergunta que você fez, como é que vai ser 2025? Nós
Tem que lembrar que a economia está toda interligada. Então, quando você gera incertezas na economia, ela repassa para todos os segmentos. A construção civil não é diferente. Então, nós temos essa questão da reforma tributária, que ela vai mudar a estrutura de tributação do país, e o setor imobiliário e da construção civil, que tinha uma tributação muito específica, eu diria até que era muito simples. Ela atualmente é muito simples até, o sistema de tributação da construção civil. Vai entrar naquele complexo que a indústria brasileira viveu ao longo dessas últimas décadas, de você tributa o seu produto na venda, porém, tudo aquilo que você compra, você se acredita. Então, você tem uma complexidade de acompanhamento de produtos, eu falei de produtos, mas de mercadorias, mas a gente vai falar de serviços também. Então, todos esses serviços, você também vai ter crédito. Então, essa complexidade para o setor da construção civil, ele não estava habituado nessa dificuldade tributária, e que eu acredito que isso está deixando a gente sem saber direito como fazer. O setor acredita que, da forma que foi aprovada a reforma tributária, talvez haja um pequeno acréscimo da tributação na construção civil, não tão extenso como se imaginava inicialmente, mas ainda é muito incerto. As discussões acerca do imposto de renda começaram essas discussões, esses debates. Isso traz também muita incerteza. E agora, a gente percebeu nos últimos dias aí a elevação do dólar, a queda da bolsa, por conta do desequilíbrio fiscal. O governo brasileiro não está tendo grande sucesso na condução da política fiscal, e a gente observou agora na aprovação que houve no Congresso Nacional, que também o Congresso Nacional, eu entendo que não contribuiu da maneira que devia. Então, com esse desequilíbrio fiscal, somado com essas questões que eu coloquei, eu acredito que nós vamos ter um ano de desaceleração com relação aos anteriores. Tanto deve cair o PIB brasileiro, como deve cair o PIB da construção. Nós devemos fechar 2024 com o PIB da construção com cerca de 4,4% de elevação. E em 2025, pelas estimativas da FGV Ibri e Sinduscom, deve atingir cerca de 3%. Então, ou seja, nós vamos ter uma desaceleração na construção civil, da mesma forma que eu acredito que vai acontecer na economia brasileira. Certo. E, assim, isso pode afetar também não só a questão financeira, econômica, vamos dizer assim, mas também a questão de empregos, né? Ou não, porque uma coisa puxa a outra, ou não especificamente. Eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento atual que talvez seja uma das maiores dores do setor, mas não, eu acho que não é uma dor exclusiva da construção civil, não, e nem do mercado imobiliário. Eu acredito que a economia como um todo, as empresas como um todo ressentem da dificuldade em contratar mão de obra pelo menos mais especializada. A construção civil foi talvez a maior das dores, porque ela precisa de muita gente, tem dificuldade. Então, se diminuir um pouquinho a atividade econômica, não necessariamente vai diminuir fortemente o emprego, sim, porque ela já tinha uma deficiência e precisa de gente. E talvez até diminua um pouquinho a pressão sobre os salários que subiram exageradamente nos últimos tempos. Talvez isso venha equilibrar até a questão dos salários. Então, teria mais previsibilidade nos custos, né? Porque o que tem ocorrido, os imóveis têm valorizado fortemente, mas a renda das pessoas que querem comprar os imóveis não cresceu na mesma proporção. Exatamente. Então, houve um descompasso. Então, as pessoas estão fazendo grandes sacrifícios para adquirir, principalmente aquele que precisa do primeiro imóvel. Então, eu acredito que com essa segurada na economia e talvez, se a gente conseguir, de fato, reduzir a pressão inflacionária, que os custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços estão crescendo, e crescendo muito. Se, de fato, a gente conseguir um equilíbrio nisso, talvez o prejuízo na questão do emprego não seja tão grande, mas certamente vai elevar o desemprego. Talvez, né, seja até um momento, né, a gente estava falando de falta de mão de obra especializada, seria um momento até para inovar em algumas coisas, por exemplo, no próprio processo construtivo, investir mais em tecnologia, né? No caso, por exemplo, automaticamente a mão de obra teria que se qualificar, como vamos dizer assim, a construção civil é uma indústria, né? Vamos imaginar uma indústria
barracão lá, uma metalúrgica, uma movedeira, uma indústria de alimentos, enfim. A construção civil, como é uma indústria também como essas que eu falei agora, ela, a tendência dela é melhorar o quê? Melhorar a questão da tecnologia e de mão de obra qualificada. Por exemplo, eu até comentei com os meninos que estiveram aqui algum tempo atrás, que aonde, por exemplo, o setor de açúcar e álcool, onde trabalhava 120, 150 pessoas no corte, passou a trabalhar 10 com máquinas, né? Isso. Eu acredito que a construção civil, investindo em tecnologia e novos procedimentos construtivos, eu acho que vai melhorar também não só a questão de produtividade, e também quem ficar, né, aquele profissional que ficar e se qualificar para isso, vai ser bom para todo mundo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, por que a construção civil hoje, isso no meu modo de pensar, tá? Eu estou há 17 anos, quer dizer, você tem 40, né? Tem quase a minha idade. Mas o que eu tenho visto aí é o seguinte, está se buscando muito mão de obra de fora, de outros estados, principalmente lá do Norte e Nordeste, e já mesmo buscando esse pessoal, né, que vem para trabalhar, vem para desenvolver, para às vezes até instituir família aqui na, na na nossa cidade, no sul, né, vem com um sonho, inclusive, e só que está secando, né, o pessoal está chegando aqui, aí traz a família, a princípio na construção civil ele trabalha, mas aí o que ele faz? Ele parte para outro segmento. A própria família dele, né, também vai para outro segmento. Por quê? A construção civil é uma mão de obra específica, porém, né, vamos dizer assim, a pessoa às vezes quer trabalhar num lugar onde, vamos dizer assim, ele fique mais à vontade e tal. E a construção civil, se ela investir em tecnologia, em uma série de coisas, ela vai chegar nesse ponto também, como é em outros países, né? Que você me fala disso, dessa questão da necessidade de melhorar, vamos dizer assim, novos procedimentos construtivos e, ao mesmo tempo, a questão da tecnologia para trazer novos profissionais mais qualificados do que tem hoje e mais dispostos a trabalhar no segmento? Eu digo o seguinte, a construção civil, a indústria da construção civil, ela tem uma característica distinta da indústria tradicional e também bastante distinta do agro. A indústria tradicional, você tem lá a fábrica, você tem os processos montados, as pessoas trabalham, e dali fruto daquele trabalho, você tem os produtos manufaturados que são distribuídos. Então, você tem a oportunidade de fazer melhorias contínuas naquele processo e deixar um mesmo trabalhador por muito tempo naquele local, desenvolvendo seu trabalho, recebendo treinamento e evoluindo. Quando você vai para a construção civil, a indústria muda de lugar todo o tempo. E o produto fica naquele lugar que você se mudou. Então, a indústria sai e o produto fica. E então, quando você muda de uma cidade, ainda que próxima, para outra, as características são completamente diferentes, porque você tem topografias distintas. Infelizmente, no Brasil, a legislação municipal é muito diferente de um município para o outro. Elas não têm uniformidade alguma. E nem sempre são assemelhadas, e tem muito dedo de cada técnico que aprova projetos, põe o seu ponto de vista. Então, você vai num local onde você tem uma dinâmica com umas cidades maiores, tem um ponto de vista, e um técnico de uma cidade muito menor tem outro ponto de vista, porque ele vive em outro mundo. Então, a mesma empresa trabalhando em locais diferentes, ela é obrigada a trabalhar com processos e pessoas diferentes. Hoje, você alojar o operário é muito caro. Você ficar transportando para o trabalho é muito caro. Então, você precisa de contratar gente no local. Então, não é mais aquele operário treinado que você tinha da obra anterior. Isso. Então, essa descontinuidade gera uma improdutividade muito grande. Nós temos que lembrar que a construção civil ainda, até os dias de hoje, ainda faz como fazia na Idade Média, ou fazia nos tempos antigos, de assentar tijolo sobre tijolo. Nós temos que sair disso para melhorar a produtividade. O desperdício do setor é absurdo, absurdamente elevado, em que pese a luta de todas as empresas, principalmente as empresas mais qualificadas. Então,
como é que eu vejo? A questão da mão de obra. Aquele mesmo pessoal que vinha do Nordeste para trabalhar no Sudeste, hoje o próprio Nordeste está faltando mão de obra. Então você já não tem mais esse fluxo tão grande de pessoas vindo do Nordeste para o Sudeste, para trabalhar na construção civil. Primeiro fator é esse. Segundo, os trabalhadores que aqui estão formam os seus filhos que não querem continuar trabalhando na construção civil. Eles querem ser doutor, né? Eles querem ir para funções mais qualificadas e não aquela mão de obra que fica no piso da construção, né? Que pega no pesado, que é um trabalho duro, o trabalho da construção civil é pesado. Então, os filhos, às vezes, não almejam isso. Então, o que é que o setor está fazendo? O setor está oferecendo melhores condições de trabalho ao trabalhador da construção civil. Ele oferece uma condição de remuneração muito melhor, assistência médica, assistência previdenciária, fora que a média de ganho do trabalhador da construção civil ela é mais elevada do que grande parte das outras atividades econômicas do país. Já chegou nesse estágio. Então, o que as entidades do setor têm procurado fazer é esclarecer isso. Quando você faz o Construcer, por exemplo, que é o Encontro dos Trabalhadores de Construção Civil e seus familiares lá no SESI todo ano, o que você faz? Mostra aos familiares como é que é a atividade do chefe de família e como ele tem que ter orgulho do que ele faz, né? Para poder estimular mais gente a vir para o setor. Trazer talvez mais mulheres. Hoje, cerca de 12% dos empregados na construção civil são mulheres, mas ainda é um índice pequeno. A gente pretende que esse índice cresça. Esses dias, aliás, eu vi uma operadora de grua mulher, nunca tinha visto. Isso. Em São Paulo tem azulejistas, gente assentando tijolos. Mas o que se busca hoje, quando você falou de produtividade, de industrialização da construção civil, se a gente quer que haja um compasso, um compasso entre custos e valores de venda dos imóveis e das construções, que haja mais previsibilidade, a gente tem que reduzir o trabalho manual. Ele precisa ser mais industrializado. As inovações que estão sendo introduzidas no setor, com o uso de drones, industrialização de determinadas tarefas que se faz. É muito comum você não ter que construir, mas apenas montar. Você ter kits de elétrica, kits de hidráulica, ao invés de ficar cortando parede, não, você monta. Então, essa mudança de processo deve trazer mais produtividade, uma condição de trabalho mais privilegiada para o trabalhador e, certamente, um melhor resultado para a economia. Eu entendo que esse é o processo que a construção civil deve passar. E também, aliado a isso, mais precisão, né, e menos desperdício. Quando você já tem tudo montado, os kits, por exemplo, já está tudo, né, vamos dizer assim, não tem que ficar cortando nada, não tem que ficar fazendo um retrabalho, já está tudo pré-estabelecido. Isso. Então vai a melhorar a produtividade, diminuir desperdício, né? E também o trabalhador vai ficar mais, vamos dizer assim, mais confortável, né? Na execução da atividade. Então isso é importante. Né? Nesse processo você acaba tendo um outro reflexo, que hoje há uma busca enorme, mas enorme, de toda a sociedade na preservação ambiental. Esse é um item do momento. Sustentabilidade é a palavra de ordem, né? Do mundo. Então, os jovens, graças a Deus, na escola já estão aprendendo a buscar esse caminho. Então, as pessoas, ao comprar um produto, querem saber, hoje elas querem saber como que é o processo, se aquele processo desperdiça água, se agride o meio ambiente, se preserva os recursos naturais ou não. Então, nesta linha da industrialização da construção, você deve respeitar mais o meio ambiente. A gente vê os processos construtivos da evolução que eles passaram nos últimos tempos, as inovações, que você utiliza muito menos água na construção. A água que é utilizada, ela é toda reaproveitada na grande parte dos processos, portanto, você não polui, ou polui muito menos do que se poluiu no passado. A própria produção de produtos, por exemplo, cerâmica, hoje você tem processos secos, antes eram processos úmidos.
Então, você vai produzir um porcelanato, um azulejo, esse processo, toda essa cadeia que atende a construção civil já se preocupou com isso. A indústria do cimento, que sempre foi muito poluidora, hoje ela é muito menos. A indústria siderúrgica, que atende não apenas construção, mas todo o universo de atividades, também a usina siderúrgica hoje polui muito menos, usa muito menos combustível, gera muito menos gases de efeito estufa. Então, essa preocupação ela é permanente. E se a gente observar, por exemplo, o que o Sinduscon está fazendo, ela tem a ferramenta do C-Carbon, que a ferramenta é a calculadora mais utilizada no país hoje. Ah, é? É a mais utilizada no país. Que bacana. Para medir geração de carbono. E ela nasceu no seio da construção civil. E agora o Sinduscon está criando uma ferramenta de medição hídrica, para ver cada processo da construção civil quanto consome de água. A ideia é que é o quê? É preservar a água, ter processos que não necessitem de água, para que a gente possa utilizar. E também os projetos que estão sendo desenvolvidos pensam sempre em consumo menor de energia, muito menor consumo de água, e quando há utilização que seja reaproveitada, e além da questão de projetos de paisagismo e do verde. Então, essa questão da sustentabilidade também está acontecendo de uma maneira muito forte. Então, dentro desse contexto que você colocou, eu entendo que isso se insere perfeitamente. Não? Lembrando também, né, que a evolução da construção civil, vamos dizer assim, em tecnologia e procedimentos, acaba também atendendo a questão da prevenção de acidentes de trabalho na construção civil, né? Porque um ambiente mais dinâmico, vamos dizer assim, mais uso da tecnologia, com a mão de obra, vamos dizer assim, qualificada para isso, né, acaba, e o processo também ficando mais, vamos dizer assim, mais previsível, acaba evitando, né, não só acidentes de trabalho, mas também contribuindo para o bem-estar do trabalhador na construção civil, né? Sim, e você que atua fortemente nessa área da segurança do trabalho, da saúde e segurança do trabalho, né? É autoridade até para conversar sobre esse tema. Eu estou aprendendo ainda. Bastante coisa. Mas a gente observa o seguinte: tanto houve uma evolução da legislação, como uma conscientização das entidades e das empresas que é importante investir na segurança e na saúde do trabalhador. Hoje as empresas têm, pelo menos as empresas mais organizadas do setor, todas elas fazem investimentos nessa área. E aqueles acidentes que eram corriqueiros no passado, hoje não ocorrem mais. Agora os acidentes são, vamos dizer, aquilo que fugiu da previsibilidade, que os equipamentos mais modernos não conseguiram proteger. Exato. Porque aqueles que aconteciam cotidianamente, esses foram exterminados. Hoje há uma preocupação com a saúde mental do trabalhador. Há uma preocupação com acidentes que eram, aqueles que eram de menor frequência, a gente quer evitar esses também, e tem trabalhado fortemente nisso. A educação e o esclarecimento ao trabalhador. É proibido entrar numa obra hoje se ele não passou por uma integração. Se ele não passou por treinamento, como utilizar os equipamentos, como são os métodos construtivos. Os equipamentos, você vai, por exemplo, aí local, você falou de uma grua, mulher tocando uma grua. Hoje, você precisa ter, a operadora de grua tem que passar por um curso intensivo. Então, isso está ocorrendo em quase todos os segmentos. E dentro da construção civil, é muito intenso o treinamento para evitar acidentes de trabalho. E quando o trabalhador é acometido de alguma doença, a própria empresa corre atrás para cuidar. E está estendendo isso, inclusive, aos familiares. Hoje, a preocupação não é apenas do trabalhador, ele tem que vir de casa com a cabeça boa para produzir bem. Então, já estendeu a atenção à saúde dos familiares. Então, eu acho que nos últimos anos houve uma evolução muito grande nesse campo. E, de fato, a busca da produtividade passa por não ter acidentes, para não haver interrupção de trabalho. Então, ter segurança no trabalho significa ter melhores resultados para a empresa e para o setor e também para o país. Isso é muito importante. Certo. Rafael, voltando à questão dos empreendimentos, né, construtivos, qual que é a importância, por exemplo, né, do plano diretor para as empresas da construção civil? Né? Qual que é o, vamos dizer assim, não só a importância, mas também
vamos dizer assim, um norte que tem, né, para verificar onde se empreende, onde não deve se empreender, qual a questão, qual a preocupação de cada local, né, porque a gente sabe que, por exemplo, várias cidades, né, principalmente as de grande porte, já tem plano diretor. E aqui em Rio Preto, né, especificamente, no local onde a gente está, também tem. Então, qual que é a importância, né, de ter um plano diretor que realmente, vamos dizer assim, contribua para a organização e para o planejamento do município, né? Porque para as construções é super importante isso, né? Saber onde pode construir, onde tem uma certa dificuldade, uma certa atenção. Eu posso dizer para você o seguinte: hoje já existe uma lei federal em que abre até possibilidade de financiamento para que as empresas tenham projetos de desenvolvimento do plano diretor. O que significa, em primeiro lugar, para uma cidade, para o município, a existência de um plano diretor? Ele, se é diretor, porque dirige, né? Direciona. Exato. E se é um plano, permite o planejamento das ações. Então, é um planejamento direcionado para o desenvolvimento das cidades. Rio Preto tem um privilégio, porque ela já tem plano diretor há muitas décadas. Nós tivemos lá, no seu passado, profissionais que moraram na cidade e que tiveram esse cuidado. Então, já na década de 50, o Hugo Golini, que era um arquiteto engenheiro, né, que já fez o primeiro plano diretor da cidade. Nós tivemos lá o projeto das avenidas de fundo de vale, depois os núcleos urbanos já pensados, uma integração de espaço onde você podia ter edificações mais altas, outras mais baixas, onde você teria os equipamentos urbanos, ou seja, você começa a disciplinar o plano urbano, você disciplina a ocupação, para ela não ser uma ocupação selvagem, e então você passa a resolver ou ter problemas menores com enchentes, porque já tem previsibilidade, você já, vamos dizer assim, quando você canaliza os rios, você já prevê as áreas de escape quando você tem intensidade de chuva. Tem os tradicionais piscinões nos dias de hoje, né? Você tem um plano de drenagem para as cidades, você tem um plano de sinalização horizontal e vertical. Então, você começa a direcionar o crescimento urbano e dar qualidade de vida para quem utiliza. Essa é a ideia do plano diretor. No âmbito das empresas, elas precisam saber onde é que eu posso construir prédios, onde eu não posso construir prédios, onde é só permitido casas, onde eu posso instalar indústrias, quais as regiões onde pode colocar comércio. Então, aí você começa a dar núcleos e que as pessoas vão fazer suas opções. Tem gente que quer morar próximo ao trabalho e quer que tenha o comércio de baixo. Por exemplo, um prédio com um núcleo comercial no térreo, por exemplo. É uma facilidade para quem quer esse tipo de conforto. Você tem uma padaria ou farmácia, você desce do elevador e cai dentro da farmácia, não é, beleza? Mas tem gente que não quer num núcleo residencial isolado, que tenha só residências, que não tenha fluxo de pessoas. As escolhas são pessoais. Tem a ver com o momento que você tem da sua vida. Se você tem crianças pequenas, tem filhos pequenos, ou pessoas de idade, de onde foi sua origem, se você veio do campo. Então, há uma diversidade de interesses. E você vai para núcleos urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, em que infelizmente, há muita criminalidade, você quer morar em condomínio, você quer morar mais protegido. Então, o plano diretor te oferece essas opções, disciplina onde pode fazer, utilizar um determinado gabarito de construção, disciplina nível de ruído. Se você vai montar uma indústria que seja poluidora, é claro que não vai poder ficar junto onde você tem núcleos urbanos. Então, o plano diretor direciona a ocupação da cidade e dá às construtoras e incorporadoras a opção e a orientação de onde lançar determinados produtos. Isso, então, é fundamental. E dá todo o regramento. As contrapartidas têm que ser feitas, porque muitas vezes você vai fazer um loteamento, por exemplo. Você vai colocar um novo núcleo urbano, você vai trazer lá um número grande de famílias, 200 famílias. Será que aquele local tem comércio próximo? Tem um atendimento de serviços? Você precisa de uma delegacia de polícia, você precisa de um posto de saúde, você precisa de escolas. Então, o plano diretor disciplina essas questões e dá todas as exigências e contrapartidas necessárias para que você possa implantar um núcleo residencial. Certo.
A gente vê muito nos novos empreendimentos a questão da preocupação ambiental, inclusive a gente até falou agora há pouco, né? Hoje, muitos, né, muitos clientes, vamos dizer assim, do setor imobiliário buscam eh, o apartamento, casos que onde tem vamos dizer assim, alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Inclusive até estou acompanhando alguns lançamentos aí, né, aqui na cidade, de bairros, vamos dizer assim, bairros, bairros ou condomínio que tem essa pegada da questão ambiental, né, mini floresta, não sei mais o que e tal. E eu acho bacana essa preocupação, né, mesmo porque, né, vamos dizer assim, a questão da preservação ambiental tem que ser não só, ter essa preocupação durante o processo construtivo, mas também o que vai ficar. A gente falou agora há pouco, né, a indústria sai e o produto fica, né. Isso, E exatamente. e assim, o produto tem que contemplar o quê? O desenvolvimento sustentável, manter aquilo que foi, vamos dizer assim, a parte da origem, ou às vezes até a melhoria, né. Às vezes era até uma área degradada, mas o empreendedor lá, a construtora, ela acabou promovendo que a recuperação da questão ambiental. Que você pensa dessa pegada que está tendo agora com relação aos processos construtivos, né, aos empreendimentos, novos empreendimentos, com relação a essa preocupação em ter vamos dizer assim, uma área verde com mais, vamos dizer assim, com mais opções, com mais áreas de lazer, inclusive. Que Veja, essa questão da sustentabilidade não é uma coisa nossa, né. O mundo está com essa preocupação em função dos problemas ambientais, da preservação dos recursos naturais, da questão da água potável, utilização da água, a geração de carbono, então você precisa ter mais verde. Então essa pegada ambiental, ela não, eu entendo que veio para ficar, não é um modismo, é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade do planeta. E as pessoas, os cidadãos, têm esse esclarecimento. Então, todo mundo hoje se preocupa com o verde, eu entendo dessa forma. Claro que tem exceções, mas de forma geral há essa preocupação. Então, os incorporadores e os desenvolvedores de projetos perceberam a necessidade de você ter ambientes de convivência social, de você ter horta, de você ter jardins, na urbanização dos novos núcleos. Não precisa ser só residencial, não. Mesmo núcleos industriais, núcleos de comércio também, você tem áreas verdes preservadas, áreas de infiltração de água para recuperação da hidrologia e da água no planeta, né? A disciplina hidrológica, para que a gente tenha a recuperação dos mananciais. Então, quando você vê a proteção dos mananciais, você está sempre à margem dos rios, dos lagos, o afastamento das construções. Então, essa pegada, eu vou até mudar o nome, não é uma pegada, ela veio para ficar, é uma cultura para permanecer, não é mais uma moda. Então, os novos produtos imobiliários, eles já contêm uma carga elevada de itens de lazer, de preservação do verde, estímulo do verde, evitando o consumo exagerado de energia, porque senão você é obrigado a agredir o meio ambiente para gerar energia. Então, essa preservação, ela veio para ficar. Então, em todos os produtos imobiliários hoje, eu acho que há essa preocupação. inclusive também tem a questão da própria geração de energia fotovoltaica, né, tem alguns empreendimentos que já estão colocando mini usinas, vamos dizer assim, para ajudar, nessa questão de economia de energia, né. Na verdade, é uma forma sustentável de gerar energia. Mas a ideia é que os projetos economizem energia. Se eu, por exemplo, tenho um apartamento e eu tenho ventilação cruzada, eu não tenho que ligar ar-condicionado, não preciso ligar ventilador. O próprio formato da edificação me traz economia de energia. O sistema construtivo já vai me trazer economia de energia.
e que o ambiente ofereça as condições de iluminação e ventilação, que também você tenha uma maior economia. Os equipamentos que você vai utilizar, que seja dessa forma. Se você tiver uma chuva e puder coletar aquela água de chuva dentro do próprio empreendimento e reaproveitar para os jardins, por exemplo, você não vai usar irrigação com água potável. Você utiliza água de chuva. Então, eu acho que hoje a tendência é que a gente progrida uma velocidade muito grande nessa direção. Inclusive também, né, além de atender o que o novo investidor, né, o novo comprador desse imóvel quer, busca, tem a questão também para não só atender a questão da legislação, mas também o próprio setor econômico. Por exemplo, as instituições financeiras, às vezes, elas pedem alguma coisa relacionada a isso, né? Como o que o empreendimento vai fazer para a preservação ambiental, não é isso também? Isso. Se você pega o selo Casa Mais Azul da Caixa, por exemplo, você tem taxas menores de financiamento, fica mais econômico o financiamento, tanto para a construtora como para o adquirente, caso você tenha este selo. Esse é um selo ambiental, como outras centenas de selos ambientais que nós já temos no país, né? Esse é mais um desses selos, que é muito sério, que avalia se aquele projeto de fato tem quesitos importantes e indispensáveis de sustentabilidade. Então, e você tem graduações nesses selos, que eles são crescentes. E então, quando você chega no topo, significa que você avaliou em todos os itens dos materiais e serviços que você contratou, se eles já tinham uma pegada de sustentabilidade, uma pegada ambiental, se o projeto pensa nisso e se no futuro ele vai proporcionar condições de continuar preservando os recursos naturais. Ou seja, as empresas têm que ter uma certificação e comprovar isso quando vai precisar de algum valor financeiro para investimento naquele empreendimento. Esta é a linha. Porque se não tiver certificação, quem vai financiar fala, não, né, não vou. Então tem que ter, igual você falando, tem o selo azul, tem alguns outros selos, né, e outras certificações que as construtoras têm que ter para poder operar. Sim. Hoje já existe desde a ISO, né? PBQPH, que é o Plano Brasileiro da Qualidade na Construção, e que já andam nessa linha, né? Então as empresas estão buscando outros selos de sustentabilidade, são inúmeros, que pode buscar, e cada empresa, para poder se posicionar no mercado e atender os diferenciais de exigências que o mercado faz, estão caminhando nessa direção. Então, eu acredito que também este é uma linha que veio para permanecer, que veio para ficar e só vai evoluir. Inclusive, se a gente for, né, a gente está falando em perspectiva para 2025, a tendência é isso, vamos dizer assim, aumentar mais ainda, né? Porque se a gente tem a preocupação com a questão econômica, vamos dizer assim, essas certificações, essas contribuições que é feito, né, vamos dizer assim, ou para atender a legislação, ou para atender o cliente, ou para atender quem está financiando, vamos dizer assim, acaba fazendo com que a empresa, né, vamos dizer assim, se recrie e adapte a essa questão de dificuldades que possa ter, né, não só financeira, mas também de outros fatores que pode acontecer no futuro, é isso? Quando você fala em sustentabilidade, você não fala apenas em sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ela tem que ser social e tem que ser econômica. Se você não tiver o pilar econômico, ela também não para de pé. É como uma mesa de 3 pernas e uma delas é econômica. Se você tirar essa perna, ela cai. Então, você tem que ter processos que tragam qualidade de vida, que preserve o planeta, contribua para o desenvolvimento das pessoas, permita a integração entre as pessoas. As empresas têm que ter essa preocupação, mas tudo isso tem que fechar a conta. Então, é um sonho você pensar que você pode fazer tudo isso, pode promover melhorias, se não houver equilíbrio econômico e financeiro. Então, essas 3 coisas têm que estar juntas, têm que andar junto. O ambiente, o meio ambiente, o social e o econômico, que nada mais é do que ESG, né? ESG,
Exatamente. Tá? É Então, uma preocupação também que as empresas têm que ter hoje para poder se manter de pé, inclusive, né? Como você falou, né? Comparando a questão da cadeira, o ESG é exatamente isso, isso. né? Tendo preocupar com o meio ambiente, com a sociedade, mas também preocupar com o quê? Não só com a questão econômica, mas também com a questão de atender a legislação, Isso. né? É questão ética, né? Questão ética. Então, as empresas, além da sustentação econômica, elas precisam ter um compromisso ético com a sociedade, Compliance. com o país. Não é evoluir a qualquer custo. Não é evoluir a qualquer preço. Se o preço for infringir a legislação, se o preço for ter atitudes antiéticas, tem que cometer crimes, e então não atingiu o objetivo. Né? Então, nós precisamos ter uma questão de governança, não? Muito importante. O G do ESG é a governança. E a governança é justamente o respeito à legislação, à ética, mas também com sustentação econômica. Então, tudo isso tem peso na decisão empresarial. Os 3 pilares funcionando corretamente, a empresa vai ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim, né? É bem isso. Legal. Rafael, a gente está chegando ao final do programa. Qual o seu recado, né, que você quer dar para o pessoal que está nos ouvindo, não só os colegas, né, e também a questão do setor, né? Qual que é a contribuição e também, né, que você espera para 2025? Uma mensagem pessoal sua. Eu vejo assim, quando a gente vai passar uma mensagem de futuro, a gente não está preocupando apenas com o setor, nós estamos preocupados com a sociedade. E com a sociedade, principalmente aqueles que transitam pelo ambiente de negócio, seja ele de pequeno, médio ou longo ou grande porte. Planejem as suas ações. Quando você vai desenvolver uma atividade empresarial, é muito importante que você pense como é que o mercado absorve isso. É sustentável economicamente e socialmente, ambientalmente? É sustentável? Como é que eu vou montar a minha estrutura comercial? Como é que eu vou montar a minha estrutura de produção? Quanto custa produzir? Então, o planejamento, você tem um plano de negócio, né, que normalmente o pessoal fala de business plan, né? Um plano de negócios pensado é muito importante para que as empresas sobrevivam e a sociedade se beneficie. Rafael, eu tenho um presente do nosso canal para você, tá? Agradeço, muito Espero obrigado. que é uma lembrança do canal, né, da sua participação com a gente aqui. E né, vai fazer parte do seu dia a dia aí, nem que for, né, ou para usar ou para deixar lá, né? Mas é uma lembrança que você teve com a gente aqui e que sua participação, a sua contribuição foi muito importante para o nosso canal, 100% no alvo. Agradeço, pessoal. Fique ligado, acompanhe os programas, os podcasts do 100% no alvo. Tamo juntos. E você sempre vai estar com a gente aqui, viu? Quando a gente precisar, com certeza nós vamos te chamar para poder fazer parte aqui, para contribuir com algum assunto, alguma coisa que você queira ou de momento, né? Para estar conosco aqui. Conte conosco. Tá. Estarei à disposição. Pessoal, gostaria, né, de lembrar vocês de acessar lá o canal, se inscrever, participar, comentar, curtir, né, dar o seu like lá. A gente tem vários eventos, né, vários episódios lá gravados, né, de diferentes temas, diferentes assuntos. E é sempre importante você estar com a gente lá, contribuindo, curtindo, né, compartilhando. Lembrando também que a gente está no Spotify. Tá? Se você não tem tempo para assistir o vídeo, pode colocar no Spotify lá no carro, por exemplo, né, e ouvir. Tá? Tudo que a gente grava aqui em vídeo, a gente também coloca em áudio lá no Spotify. As informações nossas também, né, as informações rápidas, né, para saber o que está acontecendo de momento, nós temos lá o Instagram, temos também o TikTok, né, que são vídeos rápidos, só para despertar o interesse de vocês em buscar lá, né, o que foi falado, o que foi discutido, né, o que foi, vamos dizer assim,
transmitido de conhecimento, de informação. E é muito importante, né, que vocês se inscrevam, tá? Mais que curtir ou compartilhar, é se inscrever lá no canal, tá? O canal fica mais forte, né? A gente aumenta, vamos dizer assim, os episódios, né? E vocês, né, também, vamos dizer assim, curtem e compartilhem aquilo que achar legal, que gostar, tá bom? Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, né? Eh, a ALR, Soluções em Gestão em Engenharia, a ALR, né, do engenheiro André Rimed, ela contribui, né, para as empresas, né, na questão de laudos, de insalubridade, periculosidade, laudo elétrico, laudo de máquinas, né, perícias também, ajuda, né, na questão de perícias, quem precisar, né, de uma perícia técnica. Também com os treinamentos específicos. Gostaria de também agradecer a Gestione Agro, que é a nossa parceira do agronegócio, né? É super importante também, é uma empresa altamente qualificada, não só no plantio, no tratamento, né? E também na colheita de vários tipos de segmento, tá? Do agronegócio. Cana-de-açúcar, soja, né, café, milho, enfim. E também eles fazem a questão de treinamento e qualificação de mão de obra. Tá? Então, além dela contribuir com a indústria do agro, né, nas suas atividades, ela também qualifica profissionais. E a nossa parceira, né, a Macfil, que é vamos dizer assim, a maior e melhor locadora de máquinas, equipamentos e plataformas, que, vamos dizer assim, está sempre presente na construção civil. Falou em construção civil, a gente lembra da Macfil. Tem também a questão, por exemplo, de plataformas elevatórias. Hoje em dia, né, todo segmento, hoje, seja da construção civil, industrial, sempre tem a questão da alocação de plataformas elevatórias, e a Macfil especializou nesse assunto. Então, precisou de equipamento de máquinas e equipamentos da construção civil, precisou de plataformas elevatórias, lembra da Macfil, certo? Finalizando, pessoal, gostaria, né, de desejar a todos vocês um Feliz Natal, né, um Feliz Ano Novo, que 2025 seja realizador para todos que estão nos ouvindo, né, seja produtivo, seja de realizações de sonhos, né, e assim, no ano que vem a gente estará presente, tá? No terceiro ano, né? A gente inicia a terceira temporada brevemente e gostaria de desejar a vocês, né? Não só um feliz ano novo e também, mas também assim felicitações para toda a família, tá? Muito obrigado e até o próximo episódio.